Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Entrei um pouquinho tarde, mas hoje é um tema muito importante, né? Esse mês a gente está trabalhando A Morte de Ivan Ilitch, que é uma novela do Tolstói. A gente está usando ele no clube de leitura das Penélopes e a gente decidiu compartilhar um pouquinho com vocês aqui, focando realmente no sofrimento, na questão do sofrimento. Oi, Letícia! As meninas estão entrando. Raquel, Carla. E aí, como que vocês estão? Tudo bom? Amanhã a gente vai ter um hangout, né, com as nossas assinantes, com a participação da Lari. Eu tô muito animada. A Keila tá aí também. Keila tá sempre conversando com a gente. E aí? Então, olha, gente, geralmente a gente sempre tá fazendo lives aqui às quintas-feiras para poder explicar um pouquinho, né, do que é o clube de leitura e também ajudar outras pessoas, né? A gente está sempre compartilhando muitas coisas que a gente aprendeu, principalmente com o professor Olavo, a respeito da importância do imaginário, da importância da literatura. E aqui, essa live vai servir como um grande exemplo, no fim das contas, né? E para a gente refletir até a partir da nossa experiência, porque o que acontece, né? Estamos em 2020, mas parece que 2020, né, foi totalmente diferente do que a gente planejou. E uma das coisas, né, que mais bateu em cada um de nós foi a questão de perceber que, olha, né, a gente não tem tanto controle assim sobre as coisas. E no livro A Morte de Ivan Ilitch é exatamente isso que a gente vê. Eu vou contextualizar aqui para quem não conhece a história do Ivan. A história dele foi escrita pelo Tolstói, né? O Tolstói é um russo. E o Ivan, ele vive no período do século XIX na Rússia. Ele foi criado por uma família de classe média alta. O pai sempre foi servidor público. E o Ivan era aquele tipo de filho muito bonzinho, né? Aquele que cumpriu certinho o que a família desejava. Ele era aquele tipo de pessoa que conseguiu conquistar tudo que para a sociedade era algo bem visto, né? Então é aquele script que todos nós recebemos ao longo da nossa formação. Fui para a escola, agora você vai para a faculdade, agora você vai fazer um concurso para o setor público. Esse foi o Ivan, né? E depois de um tempo, né, conforme o Ivan foi crescendo, ele foi tocando outras coisas, ele foi percebendo algumas coisas a respeito de si, mas ele sempre escolheu o caminho mais confortável, né? Tem momentos ali da vida dele em que ele está diante de algum conflito, ou que ele percebe que fez alguma coisa errada, mas como o meio em que ele está não reprova esse tipo de atitude, ele leva como algo bom, né? Ele não se retrata, ele não busca entender mais sobre si mesmo, ele sempre vai seguindo o caminho que a sociedade em volta dá. Esse foi o Ivan. E o que acontece, né? Ele se casou, ele teve filhos, ele foi viver numa casa que parecia uma casa de rico, né? Fez todo aquele pacotinho e ele finalmente se tornou um bom funcionário público. E chega nesse que seria o auge da vida dele, da vida do nosso querido Ivan, o que acontece? O Ivan, ele fica doente, né? E é a partir dessa doença, né, que tudo começa, a narrativa dele começa finalmente. Tem alguns trechos aqui que eu separei para vocês, pra gente refletir, né? Da parte do Ivan, tá escrito assim: a história da vida de Ivan Ilitch foi das mais simples, das mais comuns e, portanto, das mais terríveis. É isso que o Tolstói diz a respeito do Ivan, né? É assim que ele introduz o Ivan pra gente. Então, vocês imaginem, foi uma história simples. Qualquer um de nós poderia ter vivido essa vida. Ele viveu aquela vida ali mediana, mas era das mais terríveis. E por que das mais terríveis? Quando a gente começa a se aproximar desse personagem, a gente começa a perceber que há muitas coisas ali nele que ele mesmo não escolheu. A profissão dele,
né? Tudo foi calhando. O casamento, ele se casou porque, né, para as pessoas vai parecer bom. Ele não se casou verdadeiramente porque ele desejava estar próximo àquela mulher e fazê-la feliz. Não foi assim. Então, o Ivan, ele cumpriu tudo o que a alta sociedade dizia que era bom, mas havia nele um buraco tão grande. Só que esse buraco só foi revelado com a doença. Porque enquanto ele vivia a vida dele, ele sempre, o trabalho era a fuga dele, né? E é através dessa doença que ele começa a refletir a respeito das suas escolhas. Então, por que quando Tolstói fala que a história do Ivan é das mais simples e mais trágicas, é exatamente disso. O Ivan, ele nunca foi o autor da própria história. Cada caminho que o Ivan escolheu, não foi ele que escolheu por si só. Foi alguém que estava acima, que disse que, né, que era algo agradável e bom. E aqui, eu não tô querendo dizer que a gente não deve levar a opinião das pessoas em conta, né? Se é uma pessoa que está profundamente preocupada comigo, né? Claro que a gente tem que levar em conta. Mas o Ivan, ele nunca tomou uma atitude em direção ao outro, seja por sacrifício ou por amor. Tudo vinha no intuito de buscar um benefício próprio. Era sempre esse o movimento do Ivan, buscando um benefício de algum modo, né? Então, tem um outro trecho aqui que eu separei, que diz assim, né? O Ivan vai passando, o Tolstói vai contando pra gente a história do Ivan, e é muito interessante porque, às vezes, no próprio texto, quando a gente está lendo, a gente não se dá conta, mas algumas palavras vão se repetindo, e as palavras que saltam aos nossos olhos a vida continuava a mesma, do Ivan. Tudo continuava a mesma coisa, era sempre a mesma coisa, continuava. Então, a vida do Ivan foi sempre muito linear, muito flat, né? E assim, Aline, tudo bom? É sobre a morte de Ivan Illich, exatamente isso. Aí eu tô contando aqui para o pessoal o que aconteceu. O Tolstói, né, bons autores, eles constroem o texto tentando passar para o leitor tudo aquilo que aquele personagem viveu, né? Tudo aquilo que ele quer que o leitor experimente. Então, ele vai selecionando as palavras através disso. Tem algumas palavras que se repetem no texto, que no caso, na parte do capítulo 3 fica muito evidente. O Tolstói joga, continuava, a vida era a mesma, a vida continuava a mesma. Ele buscava sempre o conforto agradável. Então, esse jogo de palavras, quando a gente, né, tirem um dia para fazer esse exercício em algum livro que vocês veem. Quando vocês perceberem que tem muita palavra sendo repetida, o autor está indicando alguma coisa. E esse era o caso em relação ao próprio Ivan. A vida do Ivan continuava a mesma, né? E vocês parem para imaginar que vida medíocre, né? Que vida é essa? Que nada demais acontece, que eu não consigo me dar mais, que eu não consigo fazer mais. E chegou ao ponto, né, no momento do livro, o Tolstói conta pra gente que o Ivan, gente, a esposa dele, ela, né, já estava totalmente estressada, e o Ivan começou a fugir, ele começou a usar o trabalho como fuga. Desculpa. Aí o Ivan começou a usar o trabalho dele como fuga. Por quê? No início do casamento, a mulher era uma pessoa muito confortável, muito agradável, era bonita, era jovem. Conforme ela vai envelhecendo e depois que ela perdeu um filho, ele percebeu que a mulher dele não era um objeto, né? Ele imaginava que bastava se casar e ter uma mulher ali, né? Ela vai ficar ali no canto dela e eu no meu. Mas a vida humana não é assim, né? As pessoas são pessoas, elas não são rótulos, elas não são objetos. As pessoas têm vontades, desejos, tristezas, ambições, misérias, virtudes. Isso é o ser, e essa é a beleza do ser. Mas o Ivan não conseguia mensurar isso, né? E aí tem o trecho que o Tolstói vai falando pra gente. E a vida continuava. E tudo continuava do mesmo jeito.
sem problemas, e era tudo muito agradável. Vocês vejam, né? O Ivan, ele estava sempre procurando o próprio conforto, né? Ele decorou a casa, ele fez a casa da melhor maneira que ele imaginava. Era uma casa de uma família burguesa, mas em tudo ele buscava o seu próprio conforto. Guardem isso na cabeça de vocês. Ei, Roberta, você tá aí? Que linda! E isso é uma coisa muito interessante, porque vocês imaginem agora. O mundo, né? Vamos pensar aqui de uma forma mais ampla. O que é o mundo? O mundo ele é composto por vida, né? O próprio Deus constituiu o mundo com toda a sua beleza, toda a sua glória, toda a sua majestade. E existem elementos no mundo, né? Nós temos ali o nível mineral, né? Temos as pedras. Nós temos o nível vegetal, a planta ali, que é um ser. Quem cultiva muitas flores, vocês conseguem captar a beleza, né, a majestade de grandes árvores. Tem os animais também, né, que o próprio Deus fez. E existem animais belíssimos, né? Eu gosto muito de ouvir o professor Gugu falando sobre isso, porque é de uma grandeza, né? A gente olha para a natureza, a gente olha para os animais e consegue ver, Deus é um artista. Toda essa grandiosidade foi dada pra gente. E existe, enfim, o homem, né? Nós aqui, seres humanos. Então, o que acontece? O homem, ele automaticamente, instintivamente, como bicho, o que acontece? Ele busca o prazer, né? Ele busca o conforto, ele busca o que é agradável. Mas por que o homem faz isso, gente? Por quê? Vamos pensar aqui comigo. O homem, ele busca tudo isso para se autopreservar. Quando a gente imagina, né, há um tempo atrás, os nossos antepassados, por que eu uso o casaco? Para me proteger do frio. Por que eu preciso de um teto? Para me proteger da chuva. Por que eu como? Porque senão eu vou morrer de fome. Então, o ser humano, ele busca esse prazer, ele busca tudo isso para a preservação da espécie, né? Essa nossa intuição, esse nosso desejo de buscar a segurança, isso é um elemento animal. Os animais também fazem isso, né? O cachorrinho, quando você chega em casa, ele vai abanar o rabo porque, né, ele tá com fome. Então ele vai correr atrás de você porque ele sabe que você tem um alimento ali para ele. Ou quando a gente vê aqueles vídeos, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos bem do Discovery, né, com os leões caçando antílopes na África. Eu acho, cara, aquilo é fascinante, né? Porque o bicho corre numa velocidade. Mas por que ele faz isso? Porque ele precisa comer, né? Ele precisa se alimentar. Então, o bicho, ele busca também esse prazer, ele sabe que ele precisa comer, ele sabe onde ele pode ir, ele sabe identificar onde é seguro e onde não é, né? Ele olha, se tem alguma coisa estranha ali, tem um rastro ali, eu não devo ir pra lá, né? Mas isso é o quê? Isso é um instinto. Tá, o ser humano tem esse instinto de preservação, beleza, Rapoque? Beleza. Mas existe uma coisa que diferencia a gente dos bichos. E o que é? A gente tem consciência. A gente tem liberdade de escolha. A gente pode escolher, diante de uma dor, eu posso escolher, fico ou vou embora. Entendem? O bicho não. O bicho, ele não sabe de onde vem a dor, ele intui e ele foge, né? Mas o ser humano, olha isso, gente, gravem isso, prestem atenção, né? O ser humano, ele pode escolher. Vou dar um exemplo aqui para vocês que pode ser batido, mas é um daqueles exemplos máximos pra gente, porque é o que mais toca. O Viktor Frankl, ele é um psiquiatra e na época da perseguição nazista, ele estava em dúvida, né? Porque ele é judeu e tudo mais, e ele recebeu uma oportunidade
de ir para os Estados Unidos e se salvar, né? Se livrar de toda essa perseguição. Ele não ia ser preso. Só que os pais dele teriam que ficar, né? Os pais e a esposa, só tinha uma passagem para ele. E aí ele estava em dúvida, porque ele estava desenvolvendo uma pesquisa, um trabalho, né? E ele ficou realmente em dúvida se ia ou se ficava com os pais. E aí, né, conta-se que um belo dia ele estava andando ali e ele se deparou com uma sinagoga toda quebrada e ele viu numa rocha gravado, né? Honra teu pai e tua mãe. E aí ele percebeu, né? Ele deduziu como sendo um sinal divino para dizer, olha, você tem que ficar, porque são os teus pais. E ele ficou. E aí, não passado muito tempo, começou a perseguição nazista, ele foi preso, a esposa foi presa, os pais foram presos. Todos morreram, só o Viktor Frankl ficou. Quando a gente pensa na reação, qual seria a reação animal? É assim, vou fugir da dor. Por que eu vou fugir da dor? Eu não quero sofrer, né? Eu quero sobreviver. E o Viktor Frankl poderia, pensem comigo, né? Ele poderia ter usado como uma desculpa. Não, eu tenho uma pesquisa que pode ajudar muitas pessoas futuramente. Então eu vou fugir, que aí eu vou estar ajudando outras pessoas. Né? Mas e o mandamento de honrar pai e mãe, né? Então, vocês vejam, ele não falseou a própria história. Ele decidiu ficar e proteger os pais. E, bem, num primeiro momento, né, os nossos olhos humanos pode parecer, falei, caramba, ele ficou, mas não adiantou nada, Rapuk. Os pais morreram, a esposa morreu. Mas olha só que curioso, foi no campo de concentração que o Viktor Frankl conseguiu desenvolver a pesquisa dele. Né? Foi no campo de concentração que o Viktor Frankl percebeu que havia algumas pessoas que não se desesperavam diante do sofrimento. E aí a gente vai entrando nessa questão do nosso tema da live, né? Por que a gente foge do sofrimento? A gente foge do sofrimento porque isso é um instinto animal, né? Mas lembrem-se, né? Nós não somos bicho, né? Nós somos uma alma imortal. E a nossa alma tende o tempo todo para o bem, para a verdade, para a bondade. Tanto que vocês vejam, né? Quando a gente lê, por exemplo, uma história, as histórias que mais marcam a gente, procurem aí na cabeça de vocês, o que mais marca a gente? São histórias de heróis, né? Histórias de pessoas que foram lá e fizeram, pessoas que se doaram por alguém, pessoas que amaram. São histórias de santos. Por que isso? Porque a nossa alma deseja o bem, né? Mas buscar o bem não significa que o teu caminho vai ser sem sofrimento. Percebem? E era isso que o Ivan não sabia. Tanto que quando o Ivan Illich começou a ficar doente, e quando ele percebeu, caramba, eu tô com uma doença que ninguém sabe o que é, mas eu sei que não se trata de um simples apendicite. Eu sei que a morte está chegando perto. E é aí que o Ivan começa, pela primeira vez na vida dele, a pensar, eu tenho uma alma imortal, para onde eu vou? Né? O que vem depois da morte? Será que o que eu fiz foi tudo em vão? Por que não me avisaram? Por que não me disseram que seria assim? Logo eu, o Vânia, logo eu, o filhinho, né? O filhinho querido da minha mãe, né? Que outra pessoa morra, tudo bem. Porque o que acontece? Todos nós aqui que estamos aqui agora, a gente sabe que um dia nós vamos, né, morrer. Por quê? Que isso é o ciclo da vida humana, né? A gente nasce, cresce e morre. Mas por que dói tanto falar da morte? Geralmente dói porque a gente provavelmente ainda não realizou, né, a nossa potência que está ali dentro esperando para acontecer. A gente ainda está numa coisa muito nebulosa, a gente ainda está se guardando muito, né? Eu me lembro muito da live do Dr. Pacheco no Rota 2020, onde ele dizia, né? Falou assim, olha, né, a gente tem que entender que o sofrimento, ele não vai nos matar. O sofrimento,
né? É algo inerente à vida humana. Todos nós, assim que nascemos, gente, assim que nascemos, a gente já sente dor. Vocês vejam, né? O bebezinho, quando ele sai da barriga da mãe e respira o ar aqui fora, ele chora. E por que ele chora? O pulmão está começando a funcionar. Aí entra ar e essa, né, todo esse ar que entra expande o pulmão e dói, né? Mas vocês vejam, se ele não chora é porque tem alguma coisa errada. Então, se não dói é porque tem alguma coisa errada. Vocês percebam? Né? Parece contraditório em algum momento? Parece, mas é porque a gente foi criada numa geração em que as pessoas diziam que não, vamos ter uma vida confortável, vamos procurar o nosso bem-estar, né? Vamos procurar a nossa saúde. Gente, a vida humana é muito para além disso. Quando a gente pensa o que é o amor, né? O amor é uma pessoa. O amor é o próprio Cristo, foi aquele sacrifício na cruz. Mesmo quem não é cristão, pensem, um homem, né? Um Deus que se fez homem e veio para morrer por outros. E não foi uma simples morte, né? Não foi um tiro, não, foi morte de cruz. E toda aquela dor, toda aquela aflição se verteu em amor. Então, vocês vejam que a dor ela pode estar muito mais relacionada, né, ao amor. Quando a gente desvincula o nosso olhar, né, de que para eu ser feliz eu preciso estar 100% bem, 100% sem sofrimento. É uma grande mentira dos nossos tempos, sabe? E para mudar essa chavinha na nossa cabeça, a gente precisa de muito livro, muita literatura, a gente precisa ver muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas se doando por alguém, muitas pessoas dando assim a sua carne mesmo. Porque senão a gente continua nesse processo achando que, ai, nossa, mas... E nas coisas pequenas, mas por que eu tenho que acordar cedo? Por que sou eu que tenho que fazer o café? Né? Por que eu? Olha, mas por que não você? Né? Se for para se doar, que seja eu a primeira pessoa. E é algo que a gente tem que ir vir trabalhando. No caso do Ivan, quando ele começa a sentir aquelas dores, ele passa a pensar, né, o que vem depois. Então eu preciso, né, ele começa a refletir a respeito da própria vida, de tudo que ele escolheu, de tudo que ele não escolheu. Ele começa a se lembrar da infância dele, que na época da infância houve um momento em que ele foi ele mesmo, ele foi autêntico. Mas depois de um tempo, né, entrando em todo aquele vínculo social, ele se perdeu. Então, é muito curioso, porque eu conversava com o Eduardo, enquanto o Ivan, né, ele tá aqui, ele foi ascendendo em carreira, a alma dele estava descendo. Ele se perdeu totalmente. E quando, lá no alto da carreira dele, ele como juiz poderoso, né, ele era capaz de julgar a todos, mas é nesse momento que ele estava bem doente, que aí ele começa a decair, ele já não vai mais para o trabalho porque ele não tem condição. Então a gente imagina, né? Humanamente ele começa a decair, a carne começa a ficar podre, né? Ele estava ali com câncer ali alojado. Então o corpo começa a decair, mas a alma começa a se elevar. Ele começa a olhar para o alto, a olhar para o que transcende a matéria. O que acontece depois com a minha alma? Entendem? O Samuel falou alguma coisa aqui. O sofrimento não é um fim em si, mas é um meio permitido por Deus para gerar amor. Um amor vitorioso, como o de Cristo. Exato. Exato. Ao passo em que se eu não enxergo o sofrimento como uma via, né, para eu crescer, para eu me doar, nossa, tudo se torna um peso. E nas coisas pequenas, gente, nas coisas bem pequenas do dia a dia. Porque, olha, né, vamos ser sinceros aqui. Não sei, pode ser que alguém esteja passando por uma doença mais grave e tudo mais, mas olhem para vocês mesmos, olhem para o dia de vocês, para a vida de vocês, né? Existem tantos sofrimentos assim, né? Quando eu coloco aqui o exemplo
do próprio Viktor Frankl, né, da Corey, que a gente leu o livro Refúgio Secreto, de pessoas que foram presas, perseguidas, de campos nazistas, torturas, né? Bem, nosso sofrimento é mínimo, né? Entender isso também é importante, porque enquanto eu só tô olhando para minha vida, né? Se eu não olho para outras vidas de outros tempos, eu acho que o meu sofrimento é gigante e insuperável. É daí que vem, né, o imaginário pobre. Eu me lembro, o professor Scorsin trata muito disso. O que é o imaginário pobre? É aquele que é recheado de ilusões, ilusões. Então, se para mim, né, é um sofrimento tão grande ter que acordar às 5 da manhã para fazer o café para minha família, ou se para mim é um sofrimento muito grande, né, uma coisa dá errado na minha rotina e eu ter que reformular, né? Se eu não vejo essas outras vidas, tudo se torna gigantesco para mim. Todos os obstáculos parecem insuperáveis. Então, daí que a gente fala, alimentem o imaginário de vocês com vidas que viveram e buscaram o que era bom, belo e verdadeiro, né? Com pessoas que conseguiram se entregar por outras pessoas. É isso que faz a diferença, né? E até mesmo no caso do Ivan, quando a gente... eu falei aqui que ele era juiz, né? É até um jogo bem curioso do Tolstói, porque né, quem é a figura do juiz? Eu não sou do setor jurídico, mas todo mundo aqui tem basicamente o que é o que o juiz faz, né? Ele julga ali a causa de alguém. Então, é muito simbólico o que o Tolstói traz pra gente. O Ivan era capaz de julgar a todos, mas quando surge a doença, ele deve julgar a si mesmo. Ele deve julgar a sua própria história, né? E é a partir desse caminho de sofrimento que ele começa a perceber, caramba, né? Tem os meus filhos aqui e eu nem conheço eles. Ele ao mesmo tempo desse sofrimento, ele é ajudado, né, pelo Gerasim, que é um camponês, e é uma relação muito bonita que se forma ali meio que de amizade, porque se por um lado, né, o Ivan, ele viveu cercado dessas pessoas que eram da alta sociedade burguesa, mas todos eles ignoravam a doença do Ivan. Era como se ele não tivesse doente, ou era como se ele tivesse doente porque ele queria. Então chega um momento que o Ivan fica realmente irritado com essas pessoas. Só que todas essas pessoas eram como o Ivan, né? E por causa da doença ele tá tendo a oportunidade de mudar, de reescrever a história dele. E o Gerasim é esse camponês, né? Que fica acompanhando o Ivan a todo momento. O Gerasim é o único que diz, não, você tá doente. É normal que você precise da minha ajuda, fique tranquilo. Então, o Gerasim é um personagem interessante também, gente. Quem não leu ainda A Morte de Ivan Ilitch, leia. E atentem-se para o Gerasim. Porque o que acontece? Quando a gente vê também outra pessoa sofrendo, o nosso primeiro impulso é o quê? Ai, tadinho. Né? Mas a gente entende que deve haver uma compaixão. Mas você não deve olhar para esse doente como um ser inferior. Não! Tem uma alma ali diante de você. Tem uma pessoa ali que sente, né, que deseja sair daquela condição. Então, muitas das vezes, né, eu vi, né, em relação até minha avó que é mais velha, ou outras pessoas doentes que eu acompanhei, as pessoas não sabem lidar com o sofrimento do outro, né? E assim, quando você vê um filho ali acamado e tal, eu não consigo mensurar isso. O máximo que eu presenciei foi o tio do meu noivo, né? E minha avó ali perto. Mas quando a gente vê alguém como o Gerasim, a forma com que ele cuidou do Ivan, isso transforma também a forma com que a gente olha para o outro. Porque a gente não olha mais como se fosse um bichinho ali. A gente olha, tem uma pessoa diante de mim, que ela precisa da minha ajuda, ela precisa da minha compaixão, mas eu não vou reduzir, né, o sofrimento dela, eu não vou reduzir a vida dela a isso, porque ela é muito mais, né? Isso é só um período da vida dela. Então, o Gerasim, ele era aquela pessoa que falou assim, bem, um dia, né, ele falou pro Ivan, um dia eu também vou precisar da ajuda de alguém, então eu vou te ajudar, né? Fique tranquilo, eu vou te ajudar da melhor forma que eu puder. Então,
o Guerassim, ele condensa ali a melhor forma de se olhar para o sofrimento, tanto do outro quanto o nosso, né? Nós não sabemos como vai ser o nosso amanhã, gente. Hoje eu tô aqui falando com vocês, eu tô com saúde, né? Eu quase não costumo falar aqui, mas a minha mãe, ela se casou já bem mais velha. Ela se casou com 38 anos, foi um casamento muito rápido. E com o passar do tempo eu nasci, depois o meu irmão. E assim, quando o meu irmão tinha 3 meses, né, eles tinham mais ou menos 2 anos de casado, o meu pai morreu, né? E aí a minha mãe se viu sozinha ali comigo e com o meu irmão. E vocês vejam, né? Ela foi uma pessoa que esperou por muito tempo pelo casamento. E depois que o meu pai morreu, o que ela assumiu para a vida dela foi: eu devo cuidar dos meus filhos, né? Eles são o meu foco. E é muito interessante porque sempre que a gente olha para esse tipo de vida, a gente fala: caramba, né? Mas por quê? Né? E aí eu volto à pergunta: mas por que não? Né? Nós não sabemos dos desígnios da providência, mas nós sabemos que tudo que acontece é permissão. Então, né, qual deve ser a nossa postura diante disso? Quando a gente medita profundamente na morte das pessoas que a gente ama, na nossa própria morte, a gente começa a tomar gravidade dos nossos atos, né? Eu não vou mais ser aquela pessoa que faz malcriação para minha mãe. Assim que ela me pedir alguma coisa, eu vou, sim, faço, né? Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então, tentar cultivar essa gravidade diante dos atos, né? De olhar mesmo, falar: não, eu vou ajudar, eu vou aliviar o fardo do outro, por que não? Né? E isso tudo vai ajudando a gente a viver uma série de coisas em direção à nossa maturidade, né? Por último, eu queria deixar aqui para vocês uma frase do professor Olavo que eu gosto muito. Diz assim: se você aceita o sofrimento com total resignação e doçura, não como um castigo ou como uma injustiça cósmica, mas simplesmente como um capítulo normal daquela parte do nosso destino que só Deus entende, acaba descobrindo que esse sofrimento, ainda que em si permaneça incompreensível, aumenta o seu realismo e fortalece a sua maturidade. É a pretensão de entender tudo que nos leva a não entender nada. Então, né, o pensamento atual, a gente foi criado na escola a querer buscar entender tudo, todas as fórmulas, buscar tudo, porque, né? Não sejam assim, sabe? Deem sempre um passo atrás. Não queiram entender tudo. Os santos, uma das maiores características deles é que eles aceitavam tudo com docilidade. É isso, Senhor? Sim, é isso. Né? José, quando ele foi preso, ele poderia ter falado: não, Senhor, não me leve, porque eles são meus irmãos. Ele ficou quieto. Né? Então, olhem para a vida de vocês com docilidade, né? E a gente não precisa chegar ao ponto do Ivan, né, de no final da vida ele conseguiu configurar, né, ele conseguiu dar sentido para a vida dele olhando para o filho e imaginando: o meu filho pode viver diferente. Mas a gente não precisa chegar nisso. E é para isso que a literatura está aqui, para mostrar todas essas vidas pra gente e para indicar o caminho, né, do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. Por que a gente vai, né, dar tanta cabeçada se os nossos antepassados viveram outras coisas, se eles já mostraram pra gente o que é bom, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhem essa live, mandem pra quem vocês querem que leia Ivan Illich. E olha, acho que pra próxima semana a gente deve ter uma surpresinha aí pra vocês. Continuem acompanhando aqui. Quem ainda não assinou o Clube de Leitura, clica no link e vem participar conosco, tá bem? Boa noite para todos, um beijo, tchau, tchau!